Boa tarde, meus queridos. Vamos dar início a mais uma aula de matemática de hoje. Vocês vão pegar o livro de vocês de matemática. Vão abrir lá na página 98. Lá na página 98, a gente vê o uso de letras para representar números. O que ocorre na matemática? A gente pode representar um número que a gente não conhece, chamado de números desconhecidos. Um número que a gente não conhece, chamado de números desconhecidos, por uma letra do nosso alfabeto. Assim, a gente pode indicar as operações matemáticas de forma bem mais simples e mais sintetizada. Um exemplo, indicar o quadrado de um número. Eu sei que número é esse? Não, então vou representar pela letrinha x. Então, indicar um quadrado de um número, eu represento por x elevado a 2. Quadrado representa expoente 2. Então, indicar o quadrado de um número, eu não sei que número é esse, eu vou representar de um número pela letrinha x. Então, ficou x elevado a 2. Indicar o quadruplo de um número. Eu sei que número é esse? Não. Se eu não sei que número é esse, eu posso representar por qualquer letra. O quadruplo, né? 4 vezes, então vai ficar, ó, 4y. Eu não preciso colocar o sinalzinho de vezes aqui, ó. Eu boto só 4y. Então, o quadruplo de um número é 4y, que é 4 vezes y. A metade de um número, eu sei que número é esse? Não, então eu represento por qualquer letra. A metade, né, eu dividi por 2, então a metade de um número, representei a metade de um número. Eu não sei que número é esse, eu representei por A. A dividido por 2, então a metade é sempre dividir por 2. O produto de dois números reais. O produto de dois números reais eu representei pela letrinha x e y. O produto, né, uma multiplicação, então vou multiplicar x vezes y, porque é dois números que eu desconheço. Eu não preciso colocar o sinalzinho de vezes. Se eu tenho duas letras juntas, ou se eu tenho um número e uma letra, significa que ele está multiplicando. Então, o produto de dois números... Aí, a adição de dois números A e B. A adição é eu somar dois números. Ele está dizendo que os números são quem? A e B, que são números desconhecidos. Então, eu vou somar o número A mais o número B, que representa um número desconhecido. A diferença, a palavra diferença significa subtração. A diferença entre dois números, x e y. Então, eu vou fazer a diferença. Então, vai ficar x menos y. Professora, e se eu quisesse o triplo de um número? Vou botar bem aqui, ó. O triplo de um número. O triplo significa 3 vezes. Eu sei que número é esse? Não, então eu vou representar por qualquer letra. Eu vou representar por x. Então, o triplo de um número significa 3x. Então, no lugar de eu escrever essa frase inteira, eu escrevo dessa forma, bem mais simples. Então, significa que é o triplo de um número que eu desconheço. A letra vai representar um número que eu ainda não conheço. Certo? Então, depois que a gente veio a explicação lá na página 98, agora você vai fazer essa atividadezinha aqui da página 99, questão 1 e questão 2. Do mesmo jeito, ó, o quadruplo de um número real x, ele já dá a letrinha. Ou o quadrado de um número real x, se é o quadrado, é elevado a 2, então vai ficar x elevado a 2. O cubo de um número real. O cubo significa elevar o número ao 3. Então, o cubo de um número real, y. Ele já está dizendo que o número representa pela letrinha y. Então, vai ficar y elevado a 3. Aí, você vai continuar. Segunda questão, usando duas letras, por exemplo, x e y, escreva uma expressão que represente. Então, você vai escrever a expressão que representa o dobro de um número real. O dobro é quantas vezes? 2 vezes. Um número real, que eu não sei que número é esse, então vou representar pela letrinha x. Adicionado. Se adicionado é eu somar. De acordo com o que eu vou lendo, eu vou botando. Adicionado é o quê? Mais. Adicionado, o dobro de outro número real. Se é o dobro, é 2 vezes outro número real. Então, vai ficar essa palavra toda, ó, o dobro de um número real, adicionado ao dobro de outro número real, é a mesma coisa de eu ter 2x mais 2y, o dobro de um número real mais o dobro de outro número real. E assim você vai fazer na letra B, C, D, E e F. E até a próxima aula.